Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre amamentação. Tô com ele aqui em cima porque acabei de dar uma madeira pra ele, né? E tô botando pra rotar, né? Geralmente a gente deixa ele em pezinho assim, uns 30 minutos. Nem sempre ele rota, mas a gente deixa, né? Que é o recomendado. Então, eu gostaria... Então, tô tentando achar um ângulo aqui pra filmar pra vocês, porque eu tô tentando falar o mais próximo possível. Ai, meu Deus, é muito molinho. Meu Deus. Peraí, viu, gente? Que fuminha. Eu vou tentar falar próximo da câmera, porque eu tô sem o microfone que eu tenho aqui só pega no entrada tipo 6 Samsung, não pega nesse celular que eu tô utilizando. E aí não tem como falar muito alto gritando, pra não estar ajudando o pé do ouvido do menino, né? Então, caso o áudio saia abaixo, eu acho que eu vou terminar de botar ele pra rotar e depois eu venho gravar o vídeo melhor, porque eu não consigo ainda assim, tipo, vou botar ele pra rotar e gravar com vocês, eu tenho que segurar ele bem direitinho, porque como ele é molinho ainda, né? Aí ele dá aquelas assim, cabeçadas assim pra trás, ele tem que estar bem seguro. Então, eu vou ver se eu vou conseguir falar. Se eu for conseguir falar, eu vou tentar, senão eu corto o vídeo e tento refazer. Então, eu gostaria de comentar, assim, ao meu ver, o que ninguém te conta sobre a amamentação e que vocês precisam saber. Eu falo que ninguém te conta porque ninguém me contou, né? Enquanto eu tava gestante, ninguém me contou. E, lógico, né, assim, cabia a mim procurar, pesquisar. Mas, assim, minha maior preocupação... Tô vendo que você tá respirando. Você me tá tapando aqui. Então, minha maior preocupação, desde quando eu descobri que tava grávida, era só sobre parir. Como é que eu ia botar esse menino pra fora. Mas que as pessoas falavam, que entrou vai ter que sair. Mas é totalmente diferente, né? Da forma como entrou, né? Da forma que os quilos que saiu, né? Você vê que meu filho tipo, não foi tão gordo, né? Foi um peso, né? Mais ou menos, 2,970 kg. Mas assim, minha maior preocupação de todas era como é que eu ia parir. Porque pra mim, todas as formas eram horríveis, péssimas. E ia ter que sair de qualquer forma. Então eu tava muito preocupada em saber como é que eu ia parir. Só tô checando ver se ele tá com o nariz respirando aqui. E aí minha preocupação maior de todas era só saber como é que eu ia botar esse menino pra fora. E não pesquisei basicamente mais nada, só isso. Então, eis que eu me frustrei. Minha maior frustração de todos os tempos está sendo a amamentação. Coisa que eu pensei, né? Que era simplesmente só pegar o peito, bota na boca do neném, ele suga, o leite sai e pronto. Eu não sabia que era tão difícil assim, sabe? Como é que eu posso mensurar aqui pra vocês terem uma ideia? Para vocês que estão grávidas, né? Que ainda vão passar por essa fase, uma dica que eu dou, né? Um conselho que eu dou, que eu até, assim, meio que me arrependi, mas ao mesmo tempo não tenho mais o que fazer, porque diz que na primeira hora de vida do bebê, na hora de ouro, né? Ele tinha que ser colocado logo para mamar. E eu tava frisada na cabeça, né? Que eu fiz meu plano de parto, e eu tinha colocado na minha cabeça assim, deixa eu ver como é que eu posso falar, que ele viria para o meu colo, viria para os meus braços, o contato pele com pele, né? Do bebê. Gente, eu tô procurando uma posição aqui pra gravar pra vocês com ele no braço, mas eu não tô conseguindo. Eu queria gravar logo, mas deixa eu só terminar de botar ele pra rotar. E já venho falar com vocês. Olá, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Aqui já é outro dia, né? Eu tentei gravar, na verdade 2 dias depois. Tentei gravar, já nasceu um pince aqui em mim, né? E aí eu não consegui finalizar o vídeo porque, né, recém-nascido em casa e eu tô me adaptando ainda à rotina. Então eu gostaria de falar aqui, vou tentar ser breve, né? Porque eu converso muito, arrudei muito, mas vou tentar ser breve porque eu quero postar o vídeo logo. Porque eu pretendo fazer vários vídeos aqui, principalmente porque tem gente dizendo que tá gostando dos meus vídeos, aí eu fico me empolgando. Assim, apesar que eu tenho vergonha, né? Eu tenho vergonha, mas eu gosto de gravar, ao mesmo tempo eu fico, não sei, eu sou tímida, sabe? Mas eu tô tentando gravar aqui pra vocês. Eu gostaria aqui de falar sobre o que não te contam sobre a amamentação que você precisa saber. Eu queria começar falando sobre o momento do nascimento do bebê, da hora dourada, né? Assim, eu acho que, não sei, pra mim, tipo, assim que o Levi nasceu, ele foi colocado logo, assim, em cima de mim, né? Contato pele a pele, né? Que eles falam. Só que, pra mim, a hora dourada, né? A hora de ouro, que eles falam, pra mim era 1 hora que durava, né? Só que eu achei muito rápido o tempo que deixaram ele em cima de mim, né? E depois tiveram que levar pra pesar e botar fralda, e botar roupa e tal. E aí, depois foi que eu fiquei pesquisando, né, vídeo sobre amamentação, foi que eu fiquei sabendo que assim que o bebê nascesse, tinha que colocar logo ele, tipo assim, pra mamar, sabe? Porque o bebê nasce sabendo a sugar, mas ele não nasce aprendendo a mamar. Porque sugar, tipo, se eu botar um dedo na boca dele, ele vai sugar. Tipo, esse reflexo assim, que na barriga o bebê já consegue chupar o dedinho. Então ele sabe sugar, né? O que for, se for botar chupeta, na mamadeira, ele sabe sugar, porém ele não sabe ainda mamar, né? Tipo, tem que ir aprendendo. E diz que a maior probabilidade do bebê conseguir pegar direito o peito quando ele tem o primeiro contato, assim, diretamente. Tipo, nasceu, já coloca logo no peito. E ninguém colocou isso em mim. Ninguém colocou ele em cima de mim, sabe? Só que não me estimulou, não me incentivou e nem me disse, nem me falou que era pra colocar ele já direto pra mamar, entendeu? Então eu posso ser que sim, que eu tô tendo essa dificuldade por conta disso, pode ser que tenha a ver ou não sei. Mas eu senti falta disso, né? Eu vim saber depois, então vocês que ainda estão grávidas, né? Tentar. Porque assim, quando a gente tá acaba de ter o neném, né? A gente não fica pensando muito assim nas coisas, porque a gente, não sei, aquele impacto assim, né? A gente tá num momento de euforia e a gente não raciocina direito assim muito bem, né? Então eu acho que
não sei, faltou um pouco dessa orientação em si, de colocar o bebê pra mamar no meu peito. E aí, quando a gente subiu, né, tipo, tava na parte de baixo, que foi onde eu tive ele, aí a gente subiu, que é onde dividiu os quartos com outra mamãe, né. E aí, a enfermeira chegou e perguntou se ele já tinha mamado. Antes de subir, uma enfermeira falou, ele já mamou? Eu falei, ainda não. Ela disse, a menina lá em cima vai te ensinar como é que ele vai mamar. Aí eu, tá bom. Aí quando eu fui lá pra cima, perguntaram que ensinaram a amamentar lá embaixo, como é que faz a pega, não sei o que. Eu disse, não, falaram que ia ser aqui em cima. E aí, elas disseram, a gente coloca já, porque ele tem uma reserva de 24 horas, né, diz que todo bebê quando nasce, ele não nasce, tipo, não nasce já com fome, né, ele tem uma reserva de 24 horas e ela meio que, eu acho que tava se confiando nessa reserva. E aí, como eu meio que não sabia, né, porque bem molinho, né, a cabeça assim balançando e eu fico, não sei, com medo, sei lá, de derrubar, fazer alguma coisa errada. E aí eu tava aguardando a orientação do profissional, né. E aí, depois quando já veio botar pra pegar, assim, eu não tive uma experiência muito boa com a amamentação, porque, primeiro assim, ele não... Assim que botava o peito na boca dele, ele dava só uma... Primeiro que ele demorava muito pra pegar, né? Normal, né? Recém-nascido, acabou de nascer. Ele demorava pra pegar. E quando pegava, ele dava só 2 sugadinhas e soltava. Tipo, não dava uma mamada contínua, não era uma mamada efetiva, sabe? Ele só fazia e soltava, não ficava mamando. E também não fazia, porque tem que fazer o queixo que vai fazendo, tipo, a rodinha no peito. E aí ele tava como se fosse só no bico, sabe? Tipo, chupando o bico e não realmente mamando, engolindo o leite. O leite não, o colostro, né? Porque logo quando nasce assim, a gente não tem o leite, né? O colostro. Então, eu sei que, tipo, de várias tentativas, elas não tinham como ficar lá comigo o tempo todo, né? Até porque tem várias mamães em vários quartos pra poder dar assistência. Eu sei que eu meio que depois fiquei tentando. Eu não tava numa posição muito boa, muito agradável. Eu tava sentando de lado, porque não, na poltrona. Eu não tava nem conseguindo sentar na cama, porque eu não tinha o apoio. Não tinha o apoio, assim, nas costas. E na poltrona, eu sentava bem desconfortável de lado, por causa dos pontos que eu peguei na pecheca. Então, tipo assim, foi bem desconfortável, bem dolorido. Não sei, não tava conseguindo amamentar. E aí, lá na maternidade que eu tava, e tipo, como eu ganhei ele no mês de agosto, que diz que é um mês que é incentivo à amamentação, é agosto dourado, alguma coisa assim, de amamentação. Alguma coisa assim que ele incentiva a amamentar. E teve até meio como se fosse não sei como é que fala, uma palestra, alguma coisa assim, ensinando as mamães a amamentar. Só que você vendo assim, meio que na teoria é uma coisa, não sei. Eu deveria ter pesquisado mais sobre amamentação, né? Eu tava tão preocupada, me preocupei tanto como é que eu ia parir. Meu foco era só saber como é que eu ia parir. Como é que, se eu ia conseguir ter parto normal, o que é que eu poderia fazer pra não sentir tanta dor. Foquei tanto na parte de parir, que eu não... Acabei não pesquisando essa parte de amamentação, que é muito importante. Eu diria que... Eu acho que, assim, vamos supor, segundo mais importante. Não, acho, porque assim, tipo assim, a dor do parto, beleza que tem gente que sofre o dia todo tendo dor, né? Eu fui o dia todo, né? Foi de domingo de madrugada e só fui ter 9h30 da noite. Então foi o dia todo tendo dor, assim, de contração, né? As dores. Porém, é uma dor que é só um dia só. E a dor da amamentação, tipo, por exemplo, hoje estamos com 17 dias, né? Eu de parida, ele de nascido 17 dias. E eu ainda sinto desconforto na amamentação. Então, tipo assim, a amamentação é algo que você não sabe direito quando é que vai ter fim, essa dor. As pessoas falam que no começo é assim mesmo, que depois passa. Só que já vi muitos vídeos também dizendo que se tá doendo é porque tá errado. Só que, assim, eu procurei sim ajuda, assim, já teve consultora de amamentação aqui em casa pra me ajudar, pra me auxiliar. Eu já tive em bancos de leite, que é muito bom, inclusive, recomendo. Só que eu tenho um problema, assim, que quando eu ia lá na hora, elas ensinavam a ordem, fazia a massagem. Tipo, a massagem, pra mim era tudo novo, assim, que eu não pesquisei nada sobre a amamentação, porque eu achava que era só você pegar o peito, botar na boca do menino e ele mamava e pronto, né? Mas não, vai muito além disso, e eu me frustrei bastante, porque eu criei uma expectativa e me frustrei totalmente. Eu não sabia que a amamentar era tão difícil. Eu vejo as outras mulheres, assim, amamentando normalmente, né? Vídeo, eu tô com vontade de chorar, peraí. Esqueci onde é que eu parei. Mas, assim, eu sei que a gente passou na maternidade. Eu passei 48 horas, né? Que é o protocolo normal da maternidade. Passei 48 horas internada, né? Que é o normal. E aí eu recebi alta. E o meu bebê, ele precisou ficar mais um dia, porque a glicemia dele estava baixa. E a glicemia dele estava baixa porque ele não estava mamando, não estava conseguindo amamentar. E isso foi me deixando muito triste, sabe? E toda hora vinha uma enfermeira furar o pé do bichinho. Ai, peraí, tô tentando falar pausado, porque eu acho que eu tô emocionada. E aí, porque tem a glicemia do bebê, o normal, o ideal, teria que ficar entre 60, um negócio assim. E a glicemia dele, toda vez que ia medir, tava baixando. Aí ia pra 50, pra 40. E, gente, voltei, ó, chega, tá saindo minhas lágrimas douradas, a cortina aqui atrapalhando. Peraí, E aí, como a glicemia dele tava baixando porque ele não tava mamando, precisou ficar internado mais um dia. E às vezes você, em um momento assim, não sei, frágil, sabe? Vigia, não sei se eu consegui gravar esse vídeo. E às vezes você meio que ainda fica recebendo mensagem das pessoas que não entendem pelo que você tá passando, sabe? O vídeo acho que vai sair meio picotado, porque toda vez eu tô querendo gravar. Já tem uns 2 dias que eu tô tentando gravar esse vídeo e eu não tô conseguindo. E agora que eu meio que tô tentando aproveitar que o menino tá dormindo, eu tô chorando agora, tô me emocionando. E aí, você, em um momento meio que frágil, assim, delicado da sua vida, assim. E feliz também, né? Mas eu preocupada com a questão da amamentação, né? Porque eu não tava conseguindo amamentar, ele não tava conseguindo mamar, as enfermeiras vinha, fazia a massagem, tudo. Só que ele meio que, não sei, ela como se ele tivesse com preguiça de mamar, alguma coisa assim. Só que aí ela colocava com a luva, né? Colocava o dedo mindinho assim na boca dele e ele sugava e sugava forte. E quando ele vinha pro meu peito, ele não sugava, só fazia e soltava. E aí, você meio que tá passando por umas coisas, com a cabeça preocupada com outras coisas. E as pessoas às vezes não entendem, sabe? Ficar, que eu tô mandando mensagem e você não responde. Que eu liguei e você não atendeu, que eu liguei e você não retornou. E pessoas, tipo, meio que conversando sobre mim. E ela tá me encaminhando mensagem dizendo, que estranho, que pariu normal. E já é o terceiro dia que tá internada, deve ter acontecido alguma coisa, que estranho, porque quem pare normal no instante tem alta. E terceiro dia e ainda tá na maternidade. Tipo, criando suposições que não vai me ajudar em nada, não vai me agregar em nada. E eu não tava preocupada em estar respondendo ninguém, nem atendendo ninguém. Eu tava nem com celular, minha preocupação era só amamentar meu filho, que ele se alimentasse. E aí, tipo, foi bem
foi bem complicado. Inclusive, eu queria até, assim, a maternidade que eu ganhei do Levi, né, ela é bem, eu fiquei até impressionada, porque eles, eu não sabia, assim, o tão humana realmente que eles são, que tiveram até psicólogo lá pra falar comigo, porque eu tava muito abatida, muito abalada, muito transtornada, não sei nem descrever como é que eu tava me sentindo. Eu tava, assim, chorando, não é tipo porque eu queria chorar. Eu tava me sentindo frustrada por não estar conseguindo alimentar meu filho, e ele tá sendo toda hora furado pra estar fazendo teste de glicemia, porque a glicemia dele tava baixando. E aí, tipo, a questão do peso que ele perdeu é normal, né? Que até 10% do peso é normal que todo bebê perca. Mas aí, além de perder o peso, ele tava com essa glicemia baixando, né? E aí, precisaram dar uma fórmula, não sei como foi que eles falaram lá, a enfermeira, fórmula SOS. Tinha que dar uma fórmula SOS, fórmula, alguma coisa assim, não entendi muito bem, por causa da glicemia dele tava baixando, e como ele não tava comendo, tinha que dar essa fórmula. E eu fiquei bem triste, assim, por ter dado fórmula a ele, né? Por mais que eu sei que, por mais que, assim, vai de cada pessoa, por mais que diga que você não vai ser menos mãe por dar fórmula. Eu sei que eu não vou ser menos mãe, eu sei que tem bebês que desde que nasceu só tomam fórmula, mas foi algo que eu não pensei passar, eu criei uma expectativa que, tipo, eu não sabia que a amamentação era tudo isso, assim, que, peraí. Cheguei em casa, eu continuei tentando, né? Tentei, só que, assim, vários fatores estavam me impossibilitando de amamentar. Não sei, em casa eu não sabia fazer a massagem direito. Eu fiquei até fiquei com calafrio, porque disse que o peito, eu não sabia que era feito disso, mas eu vi depois, né, pesquisando também, e as enfermeiras lá do banco de leite falaram. Eu tava com o peito bem duro. Continuando, alguns sufocos que eu passei da amamentação, né? Meu peito, não sei se é terceiro dia, quinto dia que o leite começa a descer, alguma coisa assim que chama pojadura, eu não entendo muito bem, né? Tô relatando minha experiência, né? Pelo que eu passei. E aí meu peito ficou umas 2 bolonas grande, dura, inchado, dolorido, empedrado mesmo. E chega tava uma bola aqui debaixo do sovaco, assim, parecendo que era, tipo, do peito inchado, ele se esparramou pelo sovaco, assim, parecendo um tumor, sei lá, tipo, e começou a me dar febre e calafrio, porque tava o leite todo no peito. E aí tava tão duro que eu não conseguia topar, topando no peito doía, aí tem que fazer a massagem que me ensinaram, não tava nem conseguindo topar no peito. E aí eu botando o menino pra mamar. Primeiro eu tava conseguindo colocar ele pra mamar, porque tem que ter toda uma pega certa. Ele só pegava no bico, eu não tenho bico direito, assim, só tenho um carocinho pequeno. Tipo o bico como se fosse, acho que é plano que fala. Porque tem gente que tem uma torona de bico, né? Tem gente que tem um bico invertido, que é pra dentro. E tem um bico pequeno que é plano. Aí o meu é pequeno. E aí, não sei, ele só tava pegando no bico e o bico começou a ficar fissurado, né? Ficou uns cortezinhos na lateral, tem um bico, ao redor do bico ficou cortado, né? E aí começou a rachar, ficar todo rachado. É muito sensível, arde, dói. É uma sensação assim que eu não sei explicar. Até eu ficava sem roupa em casa. Em casa, meu look era o quê? Era a fralda, né? Porque eu tava sangrando. Inclusive, eu ainda estou sangrando, 17 dias hoje. Eu ainda estou sangrando. Aí eu ficava de fralda, porque eu tava sangrando. E só de fralda, com os peitos pra fora. Até o vento que batia, doía. Pra tomar banho, eu só tava tomando banho assim, da parte do meio pra baixo, porque eu não tava aguentando a gota d'água do chuveiro bater assim nos peitos, porque doía demais. Enxugar com a toalha. Tipo assim, por mais que seja só topasse com a toalha, doía, sabe? E antes disso, eu nem sabia. Eu sei que uma dor do cabresto, tipo, o peito grudou na roupa. Aí eu fui tirar assim, o peito grudou. Eu acho que pingou leite, né? Resquício de leite. E o leite grudou o bico do peito com a roupa. E quando eu fui tirar a roupa, o peito grudado o bico na roupa. Aí, eita, dor do caramba. E aí teve que dar fórmula, né? Porque o menino não ia ficar com fome, eu não queria de jeito nenhum dar fórmula. Eu fiquei bem resistente em relação a isso. Hoje em dia eu tô tentando aceitar mais, mas ainda não desisti da amamentação. E aí, ele começou a pegar mamadeira pra mim, eu percebi que ele realmente fez sim a confusão de bico e confusão de fluxo, porque quando ele vinha pro meu peito, depois que começou a dar mamadeira, ele chegou até a morder meu peito, ele me mordeu, arrancou um tampinho, um pedaço de tampo pros mais próximos íntimos, cheguei até a mandar a foto, sangrou, entendeu? O peito que já tava todo dolorido, lascado. E aí, assim que ele mordeu, deu um grito, só que tipo, assim, foi um grito espontâneo, foi um grito de dor, assim, porque ele já tava sensível, eu tava ali tentando amamentar, na sofrência, ainda levei uma dentada, uma gengivada, porque eu não sei, por mais que não tenha dente, mas doeu, não sei como, doeu, né, porque já tava sensível, e aí ele, caca, no meu bico, caiu, e ele chorou também, ele chorou de um lado, eu chorei do outro, e a lágrima descendo, e eu querendo dar o peito, não queria dar forma, e o peito doendo, foi babado, né, eu tô mais nervosa, com dor, minha gente. Cedo, mãe, eu tô com fome, mãe. Eita, meu Jesus, com fome, minha mãe tá com fome, meu Deus. Chega, mãe, vai dar um fome. Ô, mãe, vai dar um teteuzinho, mamãe. Um tetê, mãe, vai dar, um tetê. Chega, tchau, gente. Aí eu tentei usar várias técnicas, várias estratégias, tipo, eu tinha pensado assim, não, vou colocar ele quando ele tiver com fome mesmo, que aí eu quero ver se ele não vai pegar, né? Tipo, assim que ele tiver com fome, eu vou botar o peito pra ver se ele pega. Só que aí foi pior. Quando ele vinha com fome, ele vinha lutando, sabe? Ele vinha com as duas mãozinhas assim, lutando com o peito, brigando com o peito. E aí quando ele meio que chegava a colocar a boca, ele, tipo, meio que ficava com a cabeça assim no bico, sabe? Não, meio que, não sei, como se estivesse realmente assim, rejeitando. E aí ele, tipo, dá aquela sugadinha assim, e vê, tipo, como não sai muito, que nem a mamadeira, né? A mamadeira, o fluxo é bem mais. Ai, ele não tinha paciência, porque quando ele tava com muita fome, e aí eu tentava botar o bico, que ele ia tentar sugar do peito, e via que o peito saía pouco, né? E aí ele começar a chorar muito, e aí eu ficava desesperada e dava a mamadeira, né? Porque também doía, né? Ele vinha com muita força no bico do peito, que já tava sensível, e mesmo sensível, eu ainda tentava dar, eu ainda insistia. E ele vinha com força, e mesmo assim ainda não mamava direito, porque parecia que como ele tava com fome, ele queria comida logo, não queria aos pouquinhos, sabe? Começava a ficar cada vez mais triste, que eu pensava, meu Deus, perdi meu peito de vez, minha amamentação, tipo assim, já era, não vou conseguir amamentar nunca mais, porque agora ele só vai querer mamadeira, porque viu, né, que a mamadeira é mais fácil, sai mais leite do que o peito, e cada vez ele meio que vinha pegando menos no peito, né? Tipo, eu também quando eu já ia dar com medo, eu ficava toda tensa, toda dura, sabe, na cadeira, toda troncha, já ia me torcendo, já ficava suando frio, porque ao mesmo tempo, tipo assim, quando, das poucas vezes que conseguiu pegar uma pega correta,
Foi muito bom amamentar. Mas quando eu pegava errado, assim, ao mesmo tempo eu queria deixar ele continuar mamando, porque eu tava vendo que ele tava se alimentando do leite materno, né? E ao mesmo tempo parecia uma sessão de tortura, assim, não tava sendo algo agradável, prazeroso, assim, amamentar. E por mais que não seja o certo, e que não é, mas às vezes a gente acaba colocando meio que na cabeça, assim, meu Deus, eu vejo tanta gente amamentando, assim, normalmente seu filho com uma mão só e amamentar de boas, porque eu não consigo, porque o meu não pega, o meu peito não vai, sabe? E a gente acaba colocando coisas na cabeça. Eu passei 2 semanas seguidas chorando todo dia. Não porque eu quero, tipo, que vai resolver. E aí, querendo não prejudicar também a produção de leite, né? Porque interfere, né? Meio que vai secando o leite. E como o peito também estava sendo estimulado, eu percebi também que a produção, assim, de leite foi diminuindo. Alguns dias ele meio que pingava, o peito pingava, alguns dias pingava. E aí, conforme ele cada vez menos vindo pro peito, cada vez menos o peito não sendo estimulado e foi diminuindo. Mas eu ainda tenho fé que eu vou conseguir amamentar. Eu vou falar aqui pra vocês algumas coisas que me ajudou a melhorar na questão da sensibilidade no peito. Algumas dicas, né? Alguns conselhos pra quem ficou aqui até o final. Tá resmungando. Minha dica número 1 é que vocês, assim, pesquisem também, assim, quem ainda tá grávida ou já teve, assim, independente, pesquise muito sobre a amamentação, porque eu mesmo não pesquisei e sofri com isso, me arrependi de não ter pesquisado, porque na verdade eu não sabia que a amamentação era todo um processo e depois conversando porque cada mãe não relata assim, né? Tipo, e depois quando eu fui falando com algumas conhecidas minhas que tem filhos, né? E aí elas meio que falaram, é assim mesmo, eu também sofri, no começo também doeu. Então, tipo assim, depois que a gente vê as mamães amamentando de boas, a gente não sabe aquela história por trás de uma mamãe. Parou. A gente não sabe de todo o contexto por trás de antes dela conseguir realmente amamentar, né? Então, dica número 1, pesquise bastante sobre a amamentação. Dica número 2, se vocês puderem contratarem uma consultora de amamentação, contratem, porque vai te ajudar bastante. E dica número 3, se vocês puderem, né? Ou se vocês não puderem também contratar a consultora de amamentação, vocês podem estar indo no banco de leite da sua cidade, que está cada vez mais, eu creio que na maioria das principais assim, cidades, eu creio que tenha, porque antes não tinha tanto, né? Mas cada vez mais está sendo mais espalhado, mais divulgado, mais incentivado essa questão do aleitamento materno. E tipo, minha pretensão era amamentar exclusivamente com leite materno até o 6º mês, como é recomendado. Porém, já na maternidade eu precisei já entrar com fórmula, que tomou um copinho de fórmula na maternidade. E aí já comecei a minha frustração toda daí. Dica número 4. Para aliviar... dica número 4. Assim que seu bebê nascer, assim que nascer, que for pros seus braços, já coloque ele já no peito, já peça ajuda, assim, orientação pra colocar no peito, pra não dar, né? Tipo, me ajuda aqui, como é que faço aqui a pega correta? Porque realmente, assim, o que machuca mesmo o que machuca é a pega, né? O bebê não tá pegando corretamente no seu peito. E também, assim, no meu caso, além de eu não estar conseguindo fazer a pega correta com ele, eu não tenho direito a uma posição pra amamentar. Lá no banco de leite, eles ensinaram a posição, só que quando eu chego em casa, eu não sei fazer. Lá eu sei fazer, junto com ela, me auxiliando, me orientando. Quando eu chego em casa, eu não sei, não vai, não funciona, não sei o que acontece. E aí eu fico toda sem jeito pra segurar ele, porque, tipo, o bebê molinho, novinho, recém-nascido, eu fico com medo de derrubar e a cabeça não fica quieta, sabe? Fica balançando assim, a cabeça mole, não tem a sustentação no pescoço. Não sei, não tenho jeito, assim, de segurar. Dica número 5, eu acho. Comprem a almofada da amamentação, porque vai ajudar. Eu tô com essa aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tava dando TT a ele, agora eu tô botando ele pra rotar, vou ver se eu consigo finalizar o vídeo. Sexta dica? Sexta dica que eu dou sobre a amamentação é... A amamentação que eu falo em geral, sabe? Você sempre... Eu nem conseguia, tipo, fazer a mamadeira dele pra dar forma, sabe? Por mais que as pessoas falam, pior era se não tivesse outra opção, pior era se ele não pegasse a mamadeira, pior se não existisse a fórmula, essas coisas assim. Só que, não sei, pra mim ninguém me entende, só eu mesmo que me entendo. E aí eu não tava nem conseguindo dar mamadeira pra ele, porque sempre que eu... Não sei, eu não gostava, pra mim eu ficava com sentimento de culpa, sabe? De me sentindo incapaz. Porque pra mim, se eu parir, não sei, pra mim eu tinha que amamentar, eu tinha que ter o leite e eu tinha que conseguir amamentar. Por mais que eu sei que nem todo mundo consegue, mas não sei, eu tinha que meio isso na cabeça assim, e toda vez que eu via ele tomando a fórmula mamadeira, eu chorava por não estar sendo no meu peito, por não estar sendo no leite materno, por eu não estar conseguindo amamentar, por ele estar tomando a fórmula, sabe? Então, tipo assim, foram dias muito difíceis que eu tô tentando resumir aqui por cima, né? Tentando resumir, mas ao meu ver, pra mim, assim, ninguém entende, assim, ninguém vai me entender, não. Falando das dicas, né? Eu acho que eu parei na dica 6. As dicas que eu falo de uma forma geral, tá? E aí, tipo, o que ajuda também é você, em relação à sensibilidade dos peitos, né? Da parte da areola, você passar o próprio leite do peito no bico, que ele é cicatrizante. Passar no bico, ao redor da areola toda e deixar ele secar, que ele é cicatrizante. E todo dia você pode tomar também banho de sol, que também ajuda. Eu até vi um vídeo que por isso que a Zindia conseguia, não tinha coisa assim no peito, porque ela vivia casteta do lado de fora, né? Não tinha nada abafando. O que você puder também manter seu peito arejado, assim, não tá abafando com sutiã, com roupa, se você estiver em casa e puder ter essa possibilidade de estar com seu peito tomando uma frescurinha, tomando uma fresca no peito, é bom deixar também, sabe? Dica 7, né? Você, se possível, ordenhar a cada 3 horas, de 3 em 3 horas, e também sempre fazer a ordem de alívio, né? E sempre você vai dar primeiramente o seu leite, antes de ofertar a fórmula, né? Porque às vezes o leite do peito não é tão suficiente no sentido de, tipo assim, ele digere mais rápido, né? E a fórmula, não é que sustenta mais, mas a fórmula precisa ser mais forte. Não que o leite do peito seja fraco, mas a fórmula segura mais. Eu não consigo explicar direito, mas acho que vocês me entenderam, né? E aí, eu vou meio que mostrar aqui a massagem que me ensinaram. Em breve, eu pretendo estar voltando aqui, falando que eu tô jorrando leite, que eu sou uma vaca leiteira, que o leite não para de sair leite, ou que o peito não para de sair leite. Mas, por enquanto, eu ainda tô no processo, né? Meu marido foi comprar
bombinha extratora manual. E tipo, a gente tem aqui uma elétrica, eu vou tentar mostrar depois, porque eu tô colhendo no colo e fica ruim. Mas eu tentei de outras formas também, não sei, eu tentei de tudo. Vou tentar colocar ele no carrinho pra ver se eu continuo o vídeo aqui. Se bem que é tão gostosinho ficar com ele aqui, minha gente. É tão, não sei explicar a sensação. Tão gostosinho, não quero deixar ninguém pegar. Tenho ciúme. Pra mim, ele só tem que estar comigo no meu braço, no meu colo, sentindo o meu cheiro, no meu coração, minha batida, que ele sabe que foi daqui de dentro que ele veio. Então, olha como ele fica. Diga, mas que coisa gostosinha. Que coisa mais gostosinha, mamãe. Os trechos que eu utilizei pra não dar mamadeira pra Levi foi esse copinho aqui de... É que é como se fosse copinho de cachaça, né? Mas aqui eu nem usava esse copinho, nem lembro dele. Mas isso aqui não deu muito certo, porque a gente acabava molhando ele todo, molhava ele, desperdiçava leite, demorava muito e, tipo, não deu muito certo, dando um copinho, que eu tentei pra não dar mamadeira, pra justamente não fazer a confusão de bico, mas isso aqui não funcionou, não deu certo com a gente. Comprei essa colher aqui, que ela, na verdade, tipo assim, eu comprei essa colher, como é que se fala? Colher dosadora, né? Só que não funcionou muito bem, né? Eu pensei que quando fosse apertando aqui ia sair gotinha por gotinha, mas ela tem um buraco aqui enorme, não sei se dá pra ver aí no vídeo, tá vendo? Sai bastante leite, assim, e ele não sei, não tá conseguindo sugar, mamar, não funcionou aqui com a gente. Eu colocava o leite aqui, ia tentando botar na boquinha dele, e ele ficava se esperneando, e a mão agitada, e a cabeça balançando, e a boca, tipo, quando ele botava na boca, ele ficava balançando, assim, a cabeça, não... E aqui saia muito leite, sabe? Eu fiquei com medo de... Olha lá o tamanho do buraco. Não funcionou isso aqui também. A coisa que eu comprei foi o bico de silicone, pra poder ajudar na amamentação. Isso aqui também não funcionou, por aqui, olha. Ele é bem fininho, tá vendo? Bem fininho, mas não funcionou. Porque, como eu disse, o meu bico, ele é plano, é bem pequeno. E daí, quando eu acoplava, quando eu colocava esse silicone assim no bico do peito, e meu bico ainda ficava lá atrás, e quando eu ia botar a boca, só botava tipo aqui, assim, e ficava mamando isso aqui. Aí isso daqui tava servindo como se fosse um bico, uma chupeta, sabe? Olha o solinho dele, tá vendo? E aí ele ficava só chupando aqui, e não saía leite, não saía nada, e meu bico bem aqui atrás, afastado, não tava nem fazendo cócega. Então também aqui não funcionou pra mim, não deu certo. Esses saquinhos aqui de armazenamento de leite, porque pensava eu, né, que eu ia sair jorrando leite, ia poder armazenar todo o meu leite aqui dentro, mas tá sendo bem difícil, tá tirando leite por aqui. E essas conchas aqui de amamentação, quando eu fui lá pra o banco de leite, eu fui com essas conchas, né, só que eles não recomendaram, disse que, não lembro direito, que foi que eles falaram, que pode dar fome, eu acho. Não sei, abafava, não sei, sei que eles não recomendaram o uso dessas conchas, mas também, tipo assim, eu tava utilizando, porque eu ainda não tinha a rosquinha amamentação. E aí eu tava usando essas conchas meio que pra não ficar grudando feito no sutiã, sabe? Mas outro item fundamental também são rosquinhas de amamentação, porque tava grudava tipo, grudou uma vez só, né? Quando grudou que eu fui tirar a blusa e saiu e grudou na blusa, também não, que eu passei a usar a rosquinha, não grudou mais, porque também a rosquinha ela ajuda a parte do bico não tá encostando, roçando na roupa, na blusa, porque dói muito, dói bastante. Aí outro item que eu comprei isso aqui, aí, que é um coletor, na verdade, eu pensei que iria ajudar. Ele ajuda um pouco, na verdade, tipo, você faz um vácuo, assim, gruda no peito, e aí conforme seu bico do peito do outro lado tá sendo estimulado, ou seja por bombinha, ou se o bebê estiver mamando, automaticamente o outro peito vai começar a pingar. Só que ele não sai leite, tipo, ele não faz, não extrai o leite, aqui é só pra coletar o peito que tá pingando, só isso, mas ele não faz a extração do leite, né? Eu pensava que fazia, mas não faz não. Isso aqui, bombinha elétrica, aqui a tampinha do vasinho, aqui vai até 120 ml, não sei se dá pra ver aí. E aí, esse daqui, a copa, aqui, peraí, deixa eu fechar. É que eu não vou conseguir rosquear agora, porque eu tô só com uma mão só. E aí, você bota o bico no peito, e aí o bico do peito vai entrando aqui, ó, dói bastante. Principalmente porque eu tava tentando tirar o leite do peito com o peito ferido, ainda machucado, sensível. E isso aqui vai esticando o peito, o bico. Tipo, o bico vai entrando aqui nesse túnel, vai esticando. Parece que vai arrancar o tampo, sabe, pedaços, vai esticando, dói. E aí, por isso que meu marido foi comprar manual, que eu vou tentar com a manual. Esse daqui eu tô tomando, eu tô achando que tá ajudando. Que eu ganhei também, né, que foi a consultora de amamentação que deu, né? Aí tomar 20 gotas com 2 dedinhos de água, 3 vezes ao dia. Tintura de algodoeiro, que ajuda a estimular a produção do leite. Outra coisa que eu tava utilizando, além de passar o próprio leite no bico do peito, também tô usando essa pomada lanolina, e eu achei que ajudou bastante também, pra cicatrizar. Aí eu passo o bico do peito, ou eu passo o leite, e passo essa pomada, também tomo só pela manhã. Então vamos ver se... Agora eu vou tirar meio litro de leite. Agora eu vou tirar meio litro de leite com essa bombinha aqui. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu posso trazer parte 2, porque ficou faltando eu falar sobre as massagens. Tá um pouco longo o vídeo, mas posso trazer novamente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e comentar sugestões de próximos vídeos pra eu trazer aqui. Mas vou tentar falar rapidinho sobre a ordenha, sobre a massagem. Tipo, é porque não dá pra ficar mostrando meus peitos aqui fazendo, né? Mas elas meio que ensinaram, tipo, você vai pegar o peito e vai chacoalhar muito, tipo, vai chacoalhar pra cima, vai chacoalhar pra baixo, vai chacoalhar pra um lado, vai chacoalhar pro outro. Aí depois você vai botar pra lá, depois vai botar pra cá. E depois você vai fazer, tipo, meio que assim, ó. Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer. Vai fazer assim, ó, nos dois peitos, depois assim, nos dois peitos. Chacoalha assim. Ui, peraí. Você vai chacoalhar assim, forte, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Pra lá e pra cá, assim, assim. E a massagem você vai começar com 2 dedos na areola. Aí faz assim, bem fortão. Aí vai circulando. Aí depois você vai com o dedo assim, aí pega aqui, afunda e vai bem lá no fundo, como se fosse atravessar pro outro lado. E você vai sentir um nódulo empedrado, que vai ser o leite. Você vai fazendo assim, até todo o seu peito ficar mole, sabe? Porque seu peito vai ficar bem durão de leite. E aí você tem que estar fazendo essa massagem pro peito ficar mole. Até porque, como explicaram lá, né? Não tem como... Até pra você ordenhar, pra sair o leite, né? O leite vai estar empedrado e você vai
deixar ele líquido, e até se você for amamentar, porque é como se o bebê fosse colocar a boca em um melão redondo, é como se, tipo, o bebê, um adulto for colocar uma boca num melão redondo, assim, duro. Você não consegue abocanhar porque é algo redondo, duro, grande, você não consegue. A mesma coisa, o bebê em um peito empedrado. E também, outro exemplo que eles deram, é como se você pegasse um copo de, sei lá, de água empedrado, congelado, e pegar um canudo e tentar sugar aquela água congelada com canudo. Você não vai conseguir porque tá empedrado. A mesma coisa o leite do peito. Se tiver empedrado, o bebê não consegue sugar. E aí você tem que amolecer. E aí você tem que fazer essas massagens. Dica extra bônus pro final pra quem chegou até aqui. E é isso, beijos.